Falarei esta noite aos meus irmãos do sacerdócio arônico. É meu desejo ajudá-lo a ter uma compreensão mais profunda de quem são, qual o seu propósito na vida e como podem alcançar este propósito. Vocês vieram ao mundo numa época muito significativa. Estamos entrando nos estágios finais de uma grande guerra. Esta guerra começou antes da fundação do mundo e tem sido travada com terríveis consequências ao longo da história do mundo. Falo da guerra entre os seguidores de Cristo e todos os que o negam como seu Deus. João, o revelador, escreveu sobre esta guerra. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Foi Satanás quem instigou esta batalha pré-mortal. Ele fez isso ao rebelar-se contra o plano de salvação do Pai para seus filhos, e ao rejeitar o Cristo, que fora escolhido para levar a efeito este plano. Tragicamente, 1/3 dos seus filhos do Pai seguiram Satanás. Assim, 2/3 não o seguiram. Vocês, meus jovens amigos, estavam entre eles, e com eles vieram à Terra para seguir o plano de felicidade do Pai. Infelizmente, a batalha de Satanás não terminou com sua expulsão do céu. Como disse João, Satanás e seus seguidores foram precipitados na terra e vieram para cá com grande ira. A evidência de sua ira pode ser vista no sangue e horror que tem afligido o homem desde o começo dos tempos. A natureza e extensão dos danos causados ao homem só podem ser compreendidas por Deus, que apesar de sua condição infinita, chegou a chorar ao ver a terra repleta de vítimas dos adversários. Hoje, nos encontros nos últimos dias, a história temporal desta terra, num dia ainda por vir, o Filho de Deus retornará à terra, no qual foi rejeitado, e reclamará o que é seu. Neste dia, ele subjugará Satanás e suas legiões, e dará início a um período de 1000 anos de paz e retidão. Com a preparação para esse dia, Deus restaurou o seu reino à terra pela última vez. Este reino é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. É significativo que todas as outras tentativas de estabelecer o reino de Deus não terão nem tenham dado certo. Mas antes, o reino de Deus nunca tinha estado permanentemente entre os homens. Esta última restauração do reino de Deus, no entanto, é diferente. Ela não vai e, de fato, não pode falhar. Para garantir seu sucesso definitivo, a restauração final do reino de Deus foi iniciada com poderes espirituais sem precedentes e tem sido sustentada por este mesmo poder espiritual e algo mais. Foram reservados para este nascer nesses últimos dias e para a batalha para o Pai e seus filhos, alguns dos mais valentes e nobres filhos e filhas do Pai Celestial. Sua valentia e nobreza foram demonstrados na luta pré-terrena com Satanás lá. Sendo livres para escolherem o bem e o mal, eles escolheram o bem. Exerceram uma fé muito grande e fizeram boas obras. Essas são as características que hoje são necessárias para apoiar a obra de Deus na terra e salvar as almas dos homens da crescente ira do adversário. Meus jovens amigos do sacerdócio arônico, vocês são estes filhos nobres e valentes de nosso Pai. Vocês são a força da casa do Senhor, seus guerreiros. Vocês são aqueles que escolheram o bem ao invés do mal e exerceram uma fé muito grande e fizeram boas obras. E por causa de sua história pessoal, vocês foram incumbidos a vir à Terra nesses últimos dias para fazer de novo o que fizeram antes, escolher novamente o bem ao invés do mal, exercer uma fé muito grande e realizar boas obras, e a fazer isso pelo bem do reino de Deus na terra e por seus semelhantes. Com o reino de Deus restaurado na terra, com tamanho poder, Satanás sabe que tem pouco tempo. Ele também sabe que nada pode destruir o reino de Deus, a não ser a transgressão de seu povo.
Assim, Satanás está combinando todos os recursos à sua disposição para fazer com que vocês transgridam. Ele sabe que, se conseguirem que vocês transgridam, podem pedir que façam uma missão de tempo integral e que se casem no templo e criem seus futuros filhos na fé. E tudo que isso enfraquece não apenas vocês, mas a igreja. Make no mistake about it. The focus of his war is now on you. You who seek to keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Now, my young friends, you need to appreciate Meus amigos, vocês precisam entender que os nossos dias e os dias que virão são trabalhosos. A esse respeito, o presidente Boyd K. Parker comentou: "Não conheço nada na história da igreja e do mundo que se compare com a nossa situação atual. Nada aconteceu em Sodoma e Gomorra que supere em iniquidade e depravação que nos cerca." Palavras profanas, ao falar a respeito de nossa situação atual, não tenho a intenção de provocar medo, mas inspirar sobriedade. Agir com sobriedade significa ser decidido e sério ao lidar com as situações, ser cautelosos e prudentes ao considerar as consequências de nossas ações. A sobriedade, portanto, implica bem-sucesso, bem como uma conduta ponderada. Não é para menos que os profetas aconselham os jovens a serem sóbrios moderados. Lembre-se que os comentários de Mormon de que fez com que os 2.000 jovens de Elamã fossem vitoriosos na batalha não foi apenas sua coragem, força e fidelidade, mas a sobriedade. Mormon valoriza esta qualidade porque ele mesmo foi abençoado com ela. Mormon foi encarregado de guardar os registros da nação nefita quando tinha apenas 10 anos de idade, porque era um menino sério e de percepção rápida. E foi Mormon quem comentou que, com a idade de 15 anos, foi visitado pelo Senhor e provou e conheceu a bondade de Jesus. Portanto, ao entrarmos nos estágios finais da guerra contra Satanás, vocês devem ser sóbrios quanto às coisas do mundo. Se adotarem a maneira do mundo, não podem se envolver com pornografia nem com outras atividades imorais. Não podem ser falsos nem usar palavreado sujo ou vulgar. Não podem desfigurar o corpo com tatuagem e piercings. Não podem fazer essas coisas e sair vitorioso na batalha de sua própria alma. Muito menos ser um guerreiro valente na grande luta pelas almas de todos os filhos do seu Pai Celestial. Only one way to win the war against Satan, and that is to win it in the same way it was won in the beginning. When victory was finally achieved in the war in heaven, a loud voice was heard to declare, "Now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ. For they, referring to Michael Porque eles, referindo-se a Michael e seus anjos, o venceram, referindo-se ao diabo, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, porque não amaram sua própria vida, mas mantiveram o testemunho, sim, até a morte." Satan was overcome in the beginning by faith in the Lord Jesus Christ and his atoning sacrifice. Testimony of him that was steadfast, que foi mantido firme até o fim, e pela consagração de si próprio ao Senhor e sua obra. Se foram a fé, essas são as únicas defesas seguras e inexpugnáveis que vocês possuem. Talvez vocês indaguem quão profunda e duradoura deve ser esta fé. Let me assure you that these qualities are already within you. You simply need to recover them. To that end, allow me to make 3 suggestions. First, do as young Joseph Smith did. Find a quiet place and pray to your Father in heaven. Do so regularly and earnestly. Faça que nem o profeta Joseph Smith fez. Ore ao Senhor Jesus Cristo. Mais frequentemente, como você fará, assim virá a revelação. A revelação lhe dará as coisas que precisa, que será a fundação de sua fé. Segundo, aprenda a ouvir a voz do Senhor.
Ele é aquela voz que irá lhe confortar e bem tranquila. É uma voz mais ouvida do que falada. Irá vir em impressões e pensamentos em sua mente. Para ouvir tais vozes, você precisa estar tranquilo e precisa estar em sintonia com o Senhor. Parece que não precisa estar tão... Parece que não... Terceiro, obedeça a palavra do Senhor como é dada. Sua palavra não irá apenas confortar e amá-la, mas irá te ensinar. Faça o que Ele te peça. Não importa o quão difícil pareça, faça agora. É fazendo isso que irá mostrar ao Senhor que o ama e que está pronto para poder colocar a sua vida de acordo com seus mandamentos. Meus irmãos do sacerdócio arônico, estes são seus dias. Sejam firmes, sejam sóbrios. Tomem sobre você o escudo. Lutem com fé. E quando tiverem lutado, permaneçam firmes e vejam a salvação do Senhor. Eu lhe garanto que sua salvação virá e que Ele te livrará de todo o mal. E eu te testifico isso em nome de Jesus.